Então, abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Eu quero nessa noite dar continuidade junto com você à nossa série de mensagens e reflexões. Quando tudo parece... Vocês não estão comigo. Quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. Gênesis, capítulo de número 3. E nessa noite, de maneira muito especial, eu quero meditar com vocês sobre o tema caminhos que nos levam para longe. Caminhos que nos levam para longe. Enquanto você abre a sua Bíblia, tem mais um convite a fazer para você. A partir do próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens e reflexões. O avivamento que nós precisamos. Então, se você pode, às 10 horas, esteja aqui conosco para essa nova série de mensagens que eu tenho certeza que vai desafiar o coração de cada um de nós. Como igreja, como pastor, a gente não consegue produzir um avivamento. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Mas nós conseguimos preparar o caminho do Senhor. Então, que juntos a gente prepare o caminho do Senhor para que essa bênção seja derramada sobre nós. Gênesis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Repita comigo: onde você está? Amém? Não feche a sua Bíblia, irmão. Mas nesse momento, coloque o seu coração diante de Deus. Você já cantou louvores, você já orou, você já colocou suas causas diante do Senhor. Mas agora, assim como eu, você precisa ouvir a palavra do Senhor. O direcionamento que Deus tem para a sua vida. Portanto, que a segunda-feira fique na segunda-feira, que a sua mente esteja no domingo, porque é hoje que Deus quer falar com você. Ó Pai, em nome de Jesus, estamos diante da sua palavra. Que privilégio, ó Deus, temos nós de, com toda a liberdade possível, Deus, meditar na sua verdade, pensar na sua verdade e nos aproximar, ó Deus, da verdade. Verdade essa que transforma vidas, corações, histórias. Verdade essa, ó Deus, que tem poder, ó Deus, para nos levar para mais perto do Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós queremos te pedir
Que o Senhor, pela autoridade que há no nome de Jesus, repreenda toda a ação de Satanás entre nós. E que a nossa mente, ó Deus, esteja cativa à palavra do Senhor. E que a partir de agora haja sobre esta casa, Deus, espírito de iluminação sobre a vida de cada um de nós. Fala conosco, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, caminhos que nos levam para longe. Caminhos que nos levam para longe. Precisamos, irmãos, nessa noite, ser extremamente honestos e admitir com toda a sinceridade do nosso coração, que nós só chegamos aqui, nós só estamos aqui, nós trilhamos caminhos, jornadas, percursos, e chegamos até esse momento aqui nessa noite, por causa das escolhas e decisões que cada um de nós fez em meio à sua jornada, em meio ao seu caminhar nesse mundo. E sabe, irmão, se chegamos até aqui, é que por meio desses caminhos, nós entendemos que eles eram suficientes ou não para alcançarmos aquele ideal que nós temos de vida. Se eu e você parássemos para analisar, se eu e você parássemos aqui para meditar, cada um de nós tem um ideal, algo que nós achamos que é significativo para a jornada de todos nós. E por ter esse ideal, por ter esse norte, por ter esse foco, nós vamos, em meio à jornada da vida, pegando caminhos e estradas para conseguir alcançar aquilo que é tão significativo para nós. E sabe, irmãos, talvez muitos de nós aqui nessa noite, em meio à jornada, para alcançar os seus objetivos, para alcançar o seu alvo, acabou pegando muitos atalhos na jornada. Para você chegar àquilo que você queria, para você chegar aonde você almejava, para você chegar aonde você desejava, você acabou pegando alguns atalhos. E ao invés desses atalhos aproximar você do seu ideal, esses atalhos acabou afastando você. E talvez aqui nessa noite existam pessoas que estão aqui sentados, cheios de feridas, cheios de machucados, cheios de dificuldades no seu coração, porque o caminho que você pegou, ele foi cheio de atalhos. Mas talvez, irmãos, muitos de nós aqui, em meio a alcançar aquilo que nós queríamos, aquilo que nós almejávamos, nós mantemos os olhos na rota certa, no alvo certo, no lugar certo, mesmo enfrentando desilusões, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando problemas, você continuou caminhando reto, porque aquilo era o objetivo da sua vida. E nós sabemos, irmãos, o quanto é difícil você manter o foco, com tantas dificuldades e problemas em meio à jornada, mas você conseguiu. Porque você tinha um norte, um objetivo para a sua vida. Você está comigo, irmão? Diga amém. Esse texto, irmão, esse texto tão rico de detalhes e tão importante, texto esse que eu quero e preciso chamar a sua atenção nessa noite, nos mostra uma família, nos mostra um casal, que por causa das suas escolhas e decisões, acabaram indo para longe, para muito longe. E quando tudo parecia perdido, Deus, em meio à sua misericórdia e graça, abriu um novo e vivo caminho para trazer eles uma vez mais para perto. Portanto, irmão, com a sua Bíblia aberta, por favor, vamos juntos tentar entender o recado que Deus tem para a nossa vida e para o nosso coração nessa noite. E a primeira coisa que eu quero destacar junto com você, o primeiro ponto aí da nossa reflexão, observe comigo, por favor, vamos juntos? Os caminhos que nos levam são marcados por muitas. Os caminhos que nos levam para longe da presença do Senhor, do favor do Senhor, da comunhão com o Senhor, são caminhos que são marcados inevitavelmente por muitas
armadilhas. Porque se você notar comigo, por favor, o verso de número 1 aí na sua Bíblia vai dizer para nós: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Perceba comigo, irmão, por favor, que os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis vai mostrar para nós, de maneira muito magnífica, como do nada Deus criou todas as coisas. Como Deus, mediante o seu poder, mediante a sua majestade, trouxe à existência aquilo que não existia. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus deu ordem para todas as coisas, Deus deu ordem para o cosmos. E todas as coisas foram se encaixando, foram indo para o seu lugar, e no final de tudo, Deus olhou para a sua criação e fez uma declaração: eis que tudo é muito bom, é tudo perfeito, é tudo magnífico. Mas sabe, irmãos, esses capítulos também nos mostram que Deus, ele tinha um plano perfeito para o homem. Deus tinha um plano perfeito para a humanidade. Plantou o ser humano no jardim com tudo aquilo que ele precisava, com tudo aquilo que ele necessitava, para suprir todas as suas necessidades, e com um objetivo: para que o homem vivesse em comunhão com ele. Mas não só isso, irmãos. Diante de tantas coisas positivas, esses primeiros capítulos mostram para nós que mesmo diante de um lugar perfeito, grave muito bem isso, mesmo diante de um plano perfeito, mesmo diante de realidades perfeitas, se eu e você nos distrairmos, tudo pode se perder. Se eu e você perdermos o foco, se eu e você perdemos a atenção, se eu e você perdemos o direcionamento, aquilo que parecia perfeito pode tornar-se uma grande tragédia. E sabe, queridos, a primeira lição que eu aprendo com você, que nesse momento você está comigo, diga amém. Meus irmãos, gravem isso, por favor. Quando nós nos distraímos e ouvimos qualquer voz que não seja a voz do Senhor, nós somos conduzidos para lugares perigosos e escorregadios. Ô irmão, grave isso, por favor. Quando eu e você não prestamos muita atenção na voz do Senhor e paramos para ouvir qualquer voz que não seja a voz de Deus, eu e você podemos sim ser conduzidos para lugares que são extremamente perigosos, para lugares que são extremamente escorregadios, e que no fim de tudo vai levar você para longe de Deus. Porque se você notou o verso 2 e o verso 3, o texto diz para nós que quem se aproximou de Eva foi o diabo, a serpente. Apocalipse, capítulo de número 2, vai dizer que é a antiga serpente que está falando com Eva. O diabo, o nosso adversário, Abadom, Apolião, o inimigo do povo de Deus, está diante de Eva, com grande astúcia e com um propósito no seu coração: distorcer a palavra de Deus, com o objetivo de escravizar. Você entendeu isso, irmão? Amém? O objetivo que Satanás se aproxima de Eva nesse momento é um só: distorcer a palavra de Deus, para que no fim de tudo Eva se tornasse escravo do próprio diabo. E sabe, queridos, ele tenta enfatizar mais a proibição do que a provisão, porque ele não chega para Eva e diz assim: é verdade que Deus deu tudo para vocês? É verdade que Deus colocou você no jardim, e nesse jardim tem tudo aquilo que você precisa? É verdade que Deus plantou você no lugar onde você pode comer de tudo aquilo que o seu coração anseia e deseja? É a provisão de Deus. Mas ele chega para distorcer, lembrando a Eva de uma coisa: está vendo que existe algo que Deus não quer dar para você? Está vendo que existe algo que Deus está privando você? Está vendo que existe algo que Deus não quer conceder para você? Ou seja, Ele nos faz olhar para aquilo que não temos e esquecer aquilo que Deus deu para nós.
E sabe, irmãos, trazendo para a nossa vida, quantas vezes é assim? Quantas vezes eu e você caminhamos para longe daquilo que Deus requer e quer para a nossa vida, porque deixamos de olhar para aquilo que Deus já nos deu e começamos a desejar aquilo que Deus não disse que a gente precisa ter. Quantas vezes, irmãos, nós tiramos os olhos da providência de Deus e olhamos tão somente para aquilo que nós não podemos possuir. E sabe, queridos, ele nega o mandamento claro de Deus com uma mentira, com um único propósito: nos levar para longe. Porque a serpente vai dizer para Eva: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis, nada de mal vai acontecer com vocês. E sabe, irmãos, o grande princípio que eu quero aprender com você aqui nesse momento: se nós não tomarmos cuidado, a voz e o caminho da serpente vai nos levar a crer que nós podemos viver uma vida independente de Deus. Vocês entenderam isso, irmãos? Amém? Se eu e você não tomarmos cuidado, e essa é a noite desse alerta, a serpente vai conduzir eu e você a acharmos que podemos viver uma vida independente de Deus. Porque o verso 5 vai dizer assim para nós, preste atenção aí na sua Bíblia: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se... e como Deus, vocês serão. Oh, irmãos, que proposta tentadora! A proposta de ser igual a Deus, a proposta de viver a vida sem precisar de Deus, a proposta de ser independente e tocar a sua vida do jeito que você quer, da maneira que você quer e como você quiser. E sabe, irmãos, um dos grandes e graves problemas da nossa geração é achar que fora de Deus e sem Deus a gente pode se sentir realizado e feliz. Faça aí uma análise. Faça aí uma pesquisa do grande problema da nossa geração. É achar que pode viver sem Deus. É achar que pode viver longe de Deus. É achar que você pode tocar a sua vida sem precisar do Senhor e vai tudo dar certo. E por conduzir a vida dessa maneira, nós temos os nossos sonhos e achamos que ele nos basta. Nós temos os nossos projetos e os nossos desejos, e eles precisam ser saciados. Nós temos a nossa rotina e ela precisa ser cumprida. Por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso de um ser dizendo aquilo que eu tenho que fazer, quando fazer, como fazer? Eu posso viver a minha vida sem Deus. E por ser conduzido nesse caminho da serpente, irmãos, quantas pessoas com sua vida arrebentadas, quantas pessoas com a sua vida destruída, quantas pessoas com o seu emocional estraçalhado, quantas pessoas sofrendo, enfrentando amarguras da sua vida, porque acharam e entenderam que poderiam viver a sua vida longe de Deus e sem precisar de Deus. Ô irmão, talvez seja esse o seu caso aqui nessa noite. Você tem um bom emprego, você tem uma boa família, talvez você tenha até uma boa reputação na sociedade, e diante do fato de tudo isso estar acontecendo na sua vida, você tem declarado: eu posso viver sem Deus, eu posso viver sem precisar de um Deus. Mas você bem sabe que dentro do seu coração tem um vazio que só Deus pode preencher. Você sabe que dentro do seu coração falta algo, que de repente você se afastou de algo que você nunca deveria ter se afastado. Ô irmão, entenda uma coisa nessa noite: pare de tentar conduzir a sua vida sem Deus, porque foi a misericórdia dele que trouxe você até aqui. Foi a graça dele que trouxe você até aqui. Foi a mão misericórdia dele que livrou você de tantas coisas. É por causa dele que você está aqui nessa noite. Então, em nome de Jesus, volte para ele nessa noite, para o lugar que você nunca deveria ter saído, e nunca mais ouça a voz da serpente. O salmista,
de maneira muito clara e objetiva no Salmo 124. A partir do verso de número 2, ele diz palavras que nós precisamos considerar nessa noite. Vamos juntos? Não fosse o que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Ele vai continuar. Eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu, mas ele vai concluir. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Agora faça uma avaliação da sua vida. E se não fosse o Senhor? E se não fosse o Senhor? E se não fosse Deus? E se não fosse a sua graça? E se não fosse a sua misericórdia sobre a sua vida? Por que então viver longe do Senhor? Por que então pegar um caminho para longe do Senhor? Porque a palavra de Deus revela para nós, e esse ponto deixa claro para nós, que se nós não tomarmos muito cuidado, o caminho que nos leva para longe, ele será escorregadio e perigoso para cada um de nós. Quem entendeu esse primeiro ponto, diga amém. Mas o segundo ponto, irmãos, da nossa reflexão. Vamos juntos? O caminho que nos leva pode ser doloroso, mas é extremamente necessário. O caminho aberto por Deus, que nos leva para perto dele, ele pode até ser doloroso, mas ele é extremamente necessário para a vida de cada um de nós. Verso 6 é na sua Bíblia. Acompanhe comigo, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam, que irmãos? Nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cinzas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Observe comigo, irmãos, por favor, que Adão e Eva abriram os ouvidos para quem não deveria abrir. Eles deram atenção para quem não deveria dar atenção. Eles ouviram mais a criatura do que o Criador. Deram mais atenção à voz do inimigo do que o próprio Deus. E sabe, querido, eles colocaram não a palavra de Deus como prioridade, mas colocaram os seus desejos como prioridade. Eles colocaram não a vontade de Deus, a verdade de Deus e aquilo que Deus desejava, mas eles colocaram aquilo que o seu coração ansiava, como aquilo que deveria ser buscado por eles. Todavia, irmãos, o resultado disso tudo foi trágico, porque ao invés de alcançar vida, eles alcançaram morte. Ao invés de alcançar liberdade, eles agora se tornaram escravos das suas próprias paixões e desejos. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para o hebraico, a palavra usada aqui para nus é arum, que traz a ideia de estar indefeso, fraco, humilhado e com a consciência culpada e perda. Então, mais do que estar nu fisicamente, Adão e Eva estão nus espiritualmente. Mais do que estar nu diante dos olhos um do outro, eles estão nus espiritualmente diante de Deus. Porque agora o seu coração está com culpa. Agora eles estão indefesos, agora eles estão fracos, agora eles estão humilhados. E tudo isso por causa de uma coisa: o desejo. O desejo fora de Deus, longe de Deus e independente de Deus. E sabe, irmão, você está comigo, diga amém. A primeira lição que eu aprendo com você aqui, nesse segundo ponto, é que independente de quão longe estamos, Deus é aquele que nos traz para perto.
E quando traz, ele traz com cordas de amor. Oh, irmãos, que verdade maravilhosa. Independente de quão longe nós estejamos, independente de quão deficiente a gente esteja, Deus é aquele que nos traz para perto, e quando traz, Ele traz com cordas de amor. Porque o verso 9, irmão, a sua Bíblia está aberta, vai dizer para cada um de nós que sem precisar, Deus, Ele procura Adão, e quando procura, Ele faz a seguinte pergunta: Adão, onde você está? Onde você está? Para onde você foi? E sabe, irmãos, eu sei que você é extremamente inteligente. Nós não estamos aqui diante de uma pergunta geográfica, mas nós estamos diante de uma pergunta teológica. Onde você está, Adão? Você tem convicção? Você tem a certeza de que você se afastou, de que você foi para longe, de que você pegou caminhos que não deveria pegar? Onde você está? E sabe, irmãos, um dos grandes problemas que nós temos é o problema de não conhecer ao nosso Deus. Porque quando as coisas dão errado, irmãos, quando nós pecamos contra Deus, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a primeira coisa que nós fazemos é ir para perto ou se afastar, irmãos? Vocês não estão comigo. É ir para perto ou se afastar, irmãos? Se afastar. É ir para longe. É virar as costas. Deus se esqueceu de mim. As coisas não aconteceram do jeito que eu queria. A primeira coisa que a gente faz é se afastar. Caí em pecado, cometi um erro, e ao invés de ir para o trono da graça, procurando misericórdia, o que a gente faz? Se afasta. Vai para longe. Porque eu e você não conhecemos o quão maravilhoso esse Deus é. Talvez, irmãos, a grande pergunta que eu preciso fazer para o seu coração nessa noite é a seguinte: onde você está? Onde você está? Em meio ao seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua devoção com Deus, a sua intimidade com Deus e a sua própria vida com Deus, onde você está? Para onde você foi? Porque, irmãos, tentar fugir e se esconder de Deus. Porque pinta o quadro aqui comigo, por favor. Você está comigo, irmão? Amém? Ele está escondido aonde, irmãos? Atrás de uma árvore. Atrás de uma árvore. E sabe, irmãos, o Espírito claramente diz ao seu coração: talvez você está se escondendo atrás do seu emprego. Talvez você está se escondendo atrás do seu relacionamento. Talvez você está se escondendo atrás da sua família porque está tudo dando certo. Talvez você está se escondendo atrás da sua vida financeira. E Deus pergunta para você nessa noite: onde você está? Por que você se afastou e se escondeu de Deus? Davi, em meio à sua poesia, e Davi era profundo demais quando a fazia, ele vai dizer para nós no Salmo de número 139, a partir do verso de número 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor me conhece. E ele vai continuar. Sabes quando me assento e quando me... De longe conhece os meus pensamentos. E ele vai continuar. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece alguns dos meus caminhos. A maioria dos meus caminhos. Todos os meus caminhos. Então eu pergunto para você: até quando você vai se esconder de Deus? Até quando você vai se esconder de Deus? Porque Deus trouxe você aqui nessa noite para te fazer uma pergunta só: aonde você está? Aonde você está? E sabe, irmãos, independente de quão longe você foi, tenha uma certeza no seu coração: as cordas do amor de Deus vão te trazer para perto. Dependente para onde você rumou, as cordas desse amor vai aproximar você dele mais uma vez. E sabe, queridos,
Não poucas vezes essas cordas de amor serão marcadas pelo confronto de Deus para o seu coração. Você foi para longe, você se escondeu atrás da árvore, Deus está confrontando você, confrontando você, confrontando você. Profeta Jeremias, capítulo 2 do seu livro, verso de número 5. Ele está falando para o povo de Israel, rememorando aquele povo as bênçãos concedidas para eles em meio à jornada no deserto. Enquanto fala, enquanto diz, enquanto confronta, Jeremias, sendo boca de Deus, vai dizer: o que eu fiz para os pais de vocês, para que eles me abandonassem? E essa é a pergunta de Deus: o que Deus fez para você? O que Deus deixou de fazer para que você fosse para longe? Mas talvez, irmãos, as cordas do amor de Deus na sua vida, elas serão marcadas pela disciplina de Deus para trazer você para perto. Você vai se lembrar muito bem, e isso está registrado em Atos, capítulo de número 9, que de repente um homem cheio de raiva, fúria, ódio no seu coração contra os cristãos, ele pega algumas cartas em Jerusalém com os líderes religiosos, e essas cartas tinham o objetivo de dar autoridade para ele, para prender os cristãos em outros lugares. Enquanto ia na estrada de Damasco, com raiva, com fúria, com ódio dos cristãos, uma luz brilha do céu à terra e joga aquele homem no chão. E uma voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é calcitrar você contra os aguilhões. E você sabe muito bem que o aguilhão é um instrumento de amansar o boi. Há muito tempo Deus já estava amansando o coração de Paulo, picando a consciência de Paulo, mostrando a verdade para Paulo, mas Paulo não se quebrava diante de Deus. E precisou ser jogado ao chão. Ô irmão, em nome de Jesus, que Deus te livre disso. Mas as cordas do amor de Deus, elas são tão fortes que, se precisar, Deus vai jogar você ao chão, para entender que você precisa voltar para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Eu preciso concordar com uma frase de Richard Baxter, que ele vai dizer para nós as seguintes palavras: Deus quebra o coração do pecador para que ele possa ser curado, fere-o para que possa ser restaurado, e o traz para o nada para que possa preenchê-lo com a sua graça. Talvez Deus vai tirar tudo aquilo que está entupindo o caminho para o seu coração, para que uma vez mais Ele possa preencher você dele, e você possa voltar para perto do lugar que você nunca deveria ter saído da sua vida. Porque o caminho que nos traz para perto, ele pode ser doloroso, mas ele é extremamente necessário para a vida de cada um de nós. Quem entendeu isso, diga amém. Mas o terceiro e último ponto, irmãos, vamos juntos? Cutuca o irmão que está do seu lado, falando: acabou não, irmão, vamos lá, vamos juntos. O caminho que nos leva, vamos juntos de novo. O caminho que nos leva é marcada pela ação poderosa da providência de Deus. O caminho que nos leva para perto do nosso Deus, ele é marcado pela poderosa providência que vem tão somente do nosso Deus. Porque se você olhar, irmão, o verso de número 14, aí na sua Bíblia diz as seguintes palavras: então o Senhor disse a quem, irmãos? A serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Todos nós, irmãos, aqui conhecemos e experimentamos as consequências das decisões de Adão e de Eva. Sofrimento, morte, dor, dificuldade.
Tudo isso acarretou da decisão que eles tomaram. O homem, irmão, tornou-se escravo dos seus próprios desejos, foi expulso do jardim, do lugar da comunhão, de vida, intimidade com Deus. Foi para longe. Mas sabe, queridos, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia perdido, aquele casal expulso do jardim, e diante do jardim, Deus colocou querubins com uma espada flamejante, para proteger o caminho da árvore da vida. E agora o homem vaga para longe de Deus, mas quando tudo parecia perdido, Deus abriu um novo e vivo caminho, não da terra para o céu, mas um novo e vivo caminho do céu para a terra, do céu para a terra, com um único objetivo: nos trazer para perto dele. E sabe, queridos, a primeira lição que eu aprendo com você está comigo? Diga amém. Primeira lição que eu aprendo com você nesse terceiro ponto é que o caminho aberto do céu para a terra é o caminho da vitória contra o diabo. O caminho aberto por Jesus, o caminho que foi aberto do céu, é o caminho marcado pela vitória contra Satanás e contra o diabo. Porque o verso de número 15, irmãos, ele vai dizer assim para nós: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ô irmãos, o que o texto está mostrando para nós é que por mais que o homem pecou, por mais que o homem cometeu o erro, a solução não viria do homem, mas a solução viria do próprio Deus. O descendente da mulher, aquele que é chamado por nós, adorado por nós, reconhecido por nós como Jesus Cristo, ele venceu Satanás. E em Gálatas capítulo 4, verso de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. A palavra de Deus vai dizer para nós, em Colossenses capítulo 1, verso de número 13, Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra de Deus vai dizer para nós, em 1 João capítulo 3, verso de número 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer e destruir as obras do diabo. Glória a Deus por isso. Porque é em Jesus que eu e você temos vitória contra aquele que um dia nos levou para longe. E nessa noite, irmão, em nome de Jesus, você pode ter essa liberdade para a sua vida, tão somente se aproxime de Jesus. Mas a segunda verdade que eu aprendo com você aqui é que o caminho aberto do céu para a terra é o caminho da vitória contra o pecado. Contra o pecado. Porque o verso de número 20, ele vai dizer assim para nós: e o homem deu à sua mulher o nome de quê? Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor, grave bem isso, Deus, fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Você vai se lembrar que o texto mostra para nós que depois que pecaram, Adão e Eva tomaram uma decisão. Pegaram folha de figueira, cozeram essas folhas e fizeram o quê? Cintas para si. Para tentar tapar a sua culpa, tentar tapar a sua vergonha, tentar tapar o seu erro e aquilo que lhe incomodava a alma. Mas sabe, querido, grave isso no seu coração. Tudo aquilo que você fizer com as suas próprias mãos para resolver o problema do pecado não vai adiantar. Tudo aquilo que você fizer para tentar resolver o problema da culpa não vai adiantar. Você pode ir para a balada, você pode ir para a noite, você pode derramar a sua vida em bebidas, mas a culpa vai continuar lá. Folha de figueira não vai adiantar.
o que você precisa de vestes de justiças feitas pela própria mão de Deus. Porque Romanos capítulo 8, verso de número 1 vai dizer para nós: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É veste de Deus e não é veste nós. E sabe, irmãos, em meio à sua vergonha, Deus pega a roupa feita pelas suas próprias mãos e coloca naqueles dois, mostrando para eles: é do meu jeito e não do jeito de vocês. Pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie delas. A salvação e a vitória contra o pecado a gente só obtém crendo e confiando em Jesus Cristo. Mas o texto continua a dizer para nós que aquele jardim, irmão, estava fechado. Você está comigo? Diga amém. Pinte o quadro aqui comigo. O jardim está fechado. O lugar da comunhão está fechado. Não tem como acessar, irmãos, porque ali tem querubins e tem espada. Como entrar naquele lugar? Aquele que tentasse entrar nesse lugar de comunhão seria morto e aniquilado. E nós nos voltamos para a palavra de Deus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 14. E Jesus declara para os seus discípulos na aula da saudade em meio à comunhão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao lugar de comunhão, a não ser por mim. Hoje você pode voltar para o lugar de comunhão. Hoje você pode voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. E não existe vários caminhos. Existe só um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Volta para Ele nessa noite. Volta para Ele nessa noite. Volta para perto nessa noite. Porque Ele pergunta para o seu coração: onde você está? Feche seus olhos nesse momento. Baixe a sua cabeça. Esteja em oração à igreja. Na vida nós pegamos muitos caminhos. A gente faz muitas escolhas. E às vezes essas escolhas acabam nos levando para longe da comunhão com Deus. Você e a sua vida, a sua jornada, ela é marcada por muitos caminhos. Mas nessa noite Deus te oferece um novo e um vivo caminho para você se aproximar dele. Se você está aqui nessa noite e decide entregar a sua vida, o seu coração para Jesus, para voltar para a comunhão do Pai, resolver esse problema da culpa que está entranhado na sua alma, resolver essas dificuldades existenciais dentro de você, resolver esses problemas internos na sua alma, que você tentou de várias maneiras e jeitos e não deu certo. Mas hoje você tem um novo e um vivo caminho para você. E esse novo e vivo caminho se chama Jesus. Se você está aqui nessa noite e toma a decisão de entregar o seu coração para Jesus, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus. Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Mas alguém entrega sua vida, o seu coração para Jesus nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas alguém decide pegar esse novo e vivo caminho aberto pelo próprio Deus. Um caminho de graça, um caminho de amor, um caminho de perdão, um caminho de vida espiritual abundante, dada pelo próprio Deus. Oh, queridos, não rejeite a voz do Espírito Santo de Deus. Se você toma essa decisão por Jesus, levante uma das suas mãos. A gente quer orar por você, a gente quer se alegrar junto com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas alguém decide entregar o seu coração. Hoje é noite de salvação, irmãos. Hoje é noite que Deus te trouxe aqui para salvar você. Mas alguém
decide-se por Jesus nessa noite, dizendo assim: Senhor, a minha vida é sua. Eu peguei tantos caminhos, Senhor, tantos caminhos nessa vida, nessa jornada, e agora eu quero seguir esse caminho que me leva para perto, esse caminho que transforma vidas, corações. Se você quer pegar esse novo caminho, levante aí uma das suas mãos. Nós queremos orar por você, interceder por você. Mas eu quero fazer o segundo apelo nessa noite. Você que foi para longe, você é crente em Jesus, você é salvo, mas você pegou caminhos que levou você para longe. Você deu ouvidos à voz da serpente, à voz de Satanás. Você deu ouvidos às sugestões de Satanás, que conduziu você para longe do Senhor, e isso arrebentou você por dentro. E nessa noite você quer dizer: eu quero voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Você quer voltar para a comunhão com Jesus nessa noite? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Quero interceder. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas alguém decide voltar para esse lugar de comunhão, esse lugar que você tem tantas boas lembranças. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tantas boas lembranças, tantas coisas maravilhosas, magníficas que Deus fez em você, através de você e por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém quer voltar? Quero voltar para a casa de Deus, para a presença de Deus, para a comunhão com Ele. Levante uma das suas mãos. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. Você que tomou essa decisão, se você consegue vir aqui à frente durante o louvor, nós queremos orar com você. Vamos adorar o Senhor.